Imagine que, neste exato segundo, enquanto você toma o seu café ou se prepara para o trabalho, o destino dos seus filhos está sendo selado em uma sala onde você jamais terá permissão para entrar. Pessoas que você nunca viu, cujos nomes você sequer consegue pronunciar, estão debatendo o que será ensinado nas escolas, como a sua saúde será gerida e de que forma a economia vai ditar o quanto sobrará no seu bolso ao final do mês. O mundo está sendo redesenhado em fóruns internacionais e conferências silenciosas, longe dos olhos do cidadão comum, mas com um impacto que atravessa as paredes da sua casa e atinge o coração da sua família. Essa realidade não é uma teoria da conspiração, é a engrenagem política global em pleno funcionamento. Enquanto o cotidiano segue seu ritmo habitual, grandes decisões sobre a liberdade religiosa e a estrutura da sociedade são tomadas por delegados que operam nas sombras do anonimato. O cenário é de uma calmaria enganosa, porque as consequências dessas reuniões são estrondosas e permanentes. Diante desse tabuleiro de poder, surge uma pergunta que precisa ecoar com força total. Onde estão as pessoas de fé enquanto esses caminhos são traçados? Existe uma inquietação legítima que cresce no peito de quem observa o rumo das nações. Percebe-se que o mundo está sendo moldado sem a participação ativa daqueles que carregam valores milenares e princípios inegociáveis. Muitas vezes, o cristão se sente como um mero passageiro em um navio onde ele não tem acesso ao leme. Eu já me peguei pensando, sozinho em meus momentos de reflexão, se ainda sou relevante nesta engrenagem ou se me tornei apenas um espectador passivo do meu próprio destino. Eu me sinto pequeno diante de gigantes, mas começo a entender que o meu silêncio não é apenas ausência, é uma mensagem poderosa de consentimento. Um homem que observa essa movimentação de longe pode acreditar que não possui poder algum para interferir, mas a verdade é que a omissão é uma escolha perigosa. O silêncio raramente muda as coisas para melhor. Ele apenas abre caminho para que outras vozes, muitas vezes contrárias a tudo o que acreditamos, assumam o controle absoluto da narrativa. O que acontece quando aqueles que deveriam ser a luz do mundo decidem apagar sua própria chama diante do óbvio? A passividade tem um preço alto e ele está sendo cobrado agora, em cada lei aprovada e em cada diretriz imposta de cima para baixo. Não se trata apenas de política, mas de sobrevivência espiritual e moral em um tempo de confusão generalizada. É preciso entender como essa barreira de silêncio começou a ser desafiada por quem está na linha de frente desses grandes eventos mundiais. Um alerta urgente foi disparado em uma das maiores reuniões de líderes do planeta e você precisa saber exatamente o que foi dito lá. O cenário era grandioso e imponente. No coração do Catar, um país que simboliza a fusão entre a tradição antiga e o progresso acelerado, realizou-se a segunda cúpula mundial para o desenvolvimento social. O ambiente estava carregado de uma energia densa, uma mistura de burocracia técnica e urgência humanitária. Pelos corredores amplos e modernos, circulavam cerca de 15.000 delegados vindos de todos os cantos do planeta. Eram rostos de diferentes etnias, vozes em dezenas de idiomas e mentes focadas em resolver os problemas mais complexos da nossa era. Entre essa multidão de diplomatas, políticos e especialistas, caminhava Michael Jaggers-Cog. Ele não estava ali apenas para observar ou cumprir um protocolo formal. Ele estava ali como um conselheiro pentecostal, alguém que carrega a responsabilidade de representar organizações de fé em reuniões de alto nível das Nações Unidas. Michael observava o movimento frenético ao seu redor. Ele via homens e mulheres em ternos impecáveis discutindo estatísticas de pobreza, gráficos de migração e projeções econômicas. Enquanto caminhava por aqueles salões, ele sentiu um peso no peito que ia além do cansaço físico. Ele percebeu que o mundo estava tentando se curar usando apenas ferramentas humanas, ignorando a dimensão espiritual que sustenta a dignidade de cada indivíduo. Em um momento de profunda introspecção, ele pensou consigo mesmo que eu não fui enviado a este lugar apenas para anotar dados, mas para ser uma voz que lembra a esses líderes que a justiça sem alma é apenas burocracia.
Eu me sinto um estrangeiro em um território que parece ter esquecido o Criador, mas sei que meu posicionamento aqui é crucial para o futuro de muitos. Michael Jagger Skog sabia que a Igreja Global enfrentava um dilema perigoso. Existe uma tentação constante de permanecer no silêncio, de se retirar para o conforto dos templos e das comunidades fechadas, acreditando que o mundo lá fora é um território perdido. No entanto, ao ver a velocidade com que as decisões eram tomadas naquela cúpula, ele percebeu que o isolamento é um luxo que os cristãos não podem mais pagar. O mundo gira em uma velocidade assustadora. A tecnologia, por exemplo, transforma a nossa maneira de viver, trabalhar e nos relacionar antes mesmo de termos tempo para entender como ela funciona ou quais são suas implicações éticas. Michael via que, enquanto a igreja discutia questões internas e periféricas, o mundo lá fora estava sendo redesenhado por mãos que muitas vezes ignoram completamente os valores do sagrado. Ele decidiu que não ficaria calado. Através da Aliança Evangélica Mundial, ele publicou um artigo poderoso, um manifesto que serviu como um despertador para muitos que ainda dormiam em sua zona de conforto. Ele destacou que a desigualdade social está crescendo de forma desenfreada e que a confiança básica entre os seres humanos está se deteriorando em um ritmo alarmante. Para Michael, essas não são apenas manchetes frias de um jornal de economia. São realidades que moldam diariamente as comunidades que as igrejas afirmam servir. Se a igreja serve as pessoas e as pessoas estão sendo esmagadas por sistemas injustos, como a igreja pode fingir que esses sistemas não são da sua conta? O conselheiro foi enfático ao afirmar que o silêncio raramente produz algo de valor, exceto a própria irrelevância. Ele deixou claro que, quando os cristãos se retiram da mesa onde se discute a pobreza, o clima e a justiça, eles estão abandonando o seu chamado de serem sal e luz. Ele argumentou que não se trata de hastear uma bandeira política ou de buscar poder pelo poder, mas de oferecer ao mundo algo que ele deseja desesperadamente, mesmo sem saber, uma bússola moral firme e vozes locais que conhecem a dor do povo de perto. Michael sentia que o tempo estava se esgotando. Ele olhava para os 15.000 delegados e via um campo de batalha de ideias onde a fé estava perdendo espaço por pura omissão. A tensão no ambiente da cúpula era palpável. Michael sabia que sua mensagem seria recebida com resistência por alguns e com indiferença por outros. Mas o maior conflito não estava nas salas de reunião com os delegados estrangeiros. O maior conflito estava dentro da própria comunidade de fé. Ele percebeu que muitos cristãos haviam aceitado a ideia de que a espiritualidade deve ser algo privado e silencioso. Ele se viu diante de um desafio gigantesco. Como convencer milhões de irmãos ao redor do mundo de que o seu silêncio é, na verdade, um grito de desistência? Ele sabia que precisava tocar em uma ferida aberta e expor uma falha grave no comportamento atual de muitos que dizem seguir a verdade. Enquanto Michael Jagger Skog organizava seus pensamentos para o próximo passo, ele percebeu que não bastava apenas apontar a necessidade de presença. Ele precisava confrontar a hipocrisia e a falta de equilíbrio que paralisava a igreja. Ele estava prestes a lançar uma crítica que faria muitos líderes recuarem e repensarem suas prioridades. O conselheiro estava pronto para revelar por que tantas vozes religiosas que gritam sobre o invisível permanecem mudas diante do que é visível e urgente. A pergunta que ele estava prestes a lançar no ar mudaria completamente a forma como entendemos o nosso papel na sociedade. O que Michael descobriu sobre a forma como os cristãos falam e calam é algo que pode abalar as estruturas de qualquer congregação. Afinal, por que somos tão eloquentes em alguns assuntos e tão covardes em outros? A resposta para essa pergunta revela uma armadilha perigosa que tem mantido a igreja longe dos centros de decisão por décadas. Prepare-se para entender a crítica devastadora que Michael Jagger Skog fez sobre o comportamento contraditório de muitos religiosos. A crítica que Michael Jagger Skog trouxe daquela conferência internacional não é apenas um relatório técnico, é um espelho desconfortável colocado diante de todos nós.
É comum observarmos uma cena que se repete em milhares de comunidades. Vozes religiosas que ecoam com uma força monumental quando o assunto é o mundo espiritual, as profecias ou as batalhas invisíveis da alma. No entanto, essas mesmas vozes tão potentes no altar muitas vezes se transformam em sussurros quase inaudíveis quando a pauta muda para a justiça social, a economia ou as leis que regem a vida comum. Existe uma barreira invisível, um muro de silêncio que impede muitos homens de levarem sua bússola moral para os debates que realmente definem o pão na mesa e a segurança nas ruas. Imagine um homem que se considera profundamente devoto. Ele acorda cedo, ora por sua família e busca ser íntegro em tudo o que faz. Mas quando ele vê uma injustiça acontecendo em sua cidade, ou quando percebe que leis estão sendo criadas para sufocar a liberdade de seus vizinhos, ele recua. Ele pensa que aquilo é política e que a política é algo sujo demais para ele tocar. Eu já estive nesse lugar de dúvida, olhando para o sofrimento ao meu redor e me perguntando se eu deveria apenas orar ou se deveria agir. Eu me senti paralisado pela ideia de que minha fé deveria ser guardada em uma caixa, protegida do mundo real. Mas a verdade é que, ao evitar o debate público, nós estamos permitindo que a escuridão avance sobre o terreno que deveríamos estar iluminando. A omissão não é uma forma de proteção para a fé. Ela é, na verdade, um abandono do próximo. Quando nos calamos sobre a pobreza extrema, sobre a migração forçada ou sobre a gestão dos recursos que Deus nos deu, estamos dizendo que essas pessoas não importam tanto quanto as nossas cerimônias. Jaggers-Cog argumenta que os cristãos possuem algo que o mundo precisa desesperadamente. Uma perspectiva enraizada em princípios que não mudam com as estações. O mundo está perdido, tateando no escuro atrás de uma base moral, e nós que temos a bússola decidimos guardá-la no bolso. Eu quero saber o que você pensa sobre isso agora mesmo. Você acredita que a fé deve ser vivida apenas dentro das 4 paredes da igreja, ou ela deve estar presente nas decisões que mudam o país? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois sua voz é fundamental para essa discussão. E se você sente que este chamado para despertar é para você, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que receberão cada parte desta série de reflexões profundas. Continuando nossa análise, precisamos entender que o silêncio diante da injustiça social é uma forma de negligência. A igreja corre o risco real de se tornar irrelevante para a sociedade que ela foi chamada para servir. Se uma instituição não tem nada a dizer sobre a dor de um pai que não consegue sustentar os filhos, ou sobre a confusão moral que atinge a juventude nas escolas, por que essa sociedade deveria dar ouvidos ao que ela diz sobre o céu? A luz só cumpre seu papel quando é colocada onde a escuridão é mais densa. Um líder que realmente compreende seu papel reflete com seriedade: eu fui chamado para ser um agente de transformação e não apenas um observador passivo das sombras. Eu entendo que minha responsabilidade vai além do meu próprio bem-estar espiritual. Se eu me calo quando vejo o vulnerável sendo esmagado pelo sistema, eu estou sendo cúmplice daquela dor. A espiritualidade que não se traduz em ação social é uma espiritualidade incompleta, que ignora o comando básico de amar o próximo como a si mesmo. Essa visão de isolamento, de viver em uma bolha protegida enquanto o mundo lá fora se desintegra, é uma ideia muito difundida, mas será que ela tem fundamento real? Muitas pessoas usam passagens bíblicas para justificar sua fuga das responsabilidades sociais, alegando que este mundo não é nossa casa. Mas a própria Escritura guarda segredos e confrontos diretos contra essa mentalidade de fuga. O que as palavras sagradas realmente dizem sobre o nosso papel na Terra pode ser muito mais desafiador do que imaginamos. A pergunta que não quer calar é: o que Jesus realmente quis dizer quando nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo? Prepare-se, pois o que vamos analisar a seguir vai destruir qualquer desculpa para a sua passividade. É muito comum ouvirmos a frase de que religião e política não se misturam. Esse pensamento se tornou uma espécie de regra silenciosa, aceita por muitos como uma verdade absoluta para evitar conflitos
ou manter uma postura que parece, à primeira vista, mais espiritual. O argumento que sustenta essa ideia é quase sempre o mesmo. Somos cidadãos do céu. Nossa pátria não é este mundo, e por isso devemos focar apenas nas questões eternas, ignorando os debates terrenos. No entanto, essa visão que parece piedosa e separada das coisas mundanas pode ser, na verdade, uma interpretação equivocada do que realmente significa ser um seguidor da verdade em uma sociedade em constante transformação. Quando olhamos para as palavras registradas no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14, encontramos um comando que desafia diretamente essa mentalidade de isolamento. Ali o Senhor Jesus declara de forma poderosa a identidade e a responsabilidade de quem o segue, dizendo que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Note que ele não disse que seríamos sal apenas dentro dos templos ou luz apenas durante as reuniões de oração e os cultos de domingo. Ele usou os termos terra e mundo, que abrangem cada centímetro da existência humana, desde o ambiente familiar até as esferas mais altas de decisão política e institucional. Eu mesmo já passei por momentos em que acreditei que o meu papel era apenas esperar pacientemente pela eternidade, enquanto evitava qualquer envolvimento com as questões complexas da minha cidade ou do meu país. Eu me sentia seguro dentro da minha bolha de fé, pensando que estava sendo fiel ao me afastar das discussões sociais. Mas ao refletir sobre essa passagem, fui confrontado por uma realidade dura. Se eu sou o sal e permaneço guardado dentro do saleiro, eu não estou cumprindo a minha função. Eu percebi que, como homem, minha masculinidade e minha fé me chamam para proteger e preservar o que é bom. E isso exige que eu esteja onde o apodrecimento da sociedade acontece. Você já parou para pensar se a sua espiritualidade tem servido apenas como um esconderijo para a sua falta de ação? Será que o desejo de parecer santo aos olhos dos outros não está, na verdade, mascarando um medo profundo de enfrentar os debates difíceis que moldam o futuro da sua própria família? O sal tem uma função primária. Ele preserva os alimentos da decomposição e dá sabor. Se o sal perde sua característica essencial, ele se torna inútil. E como diz a Escritura, não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a igreja e os cristãos se retiram do debate público, eles estão, na prática, perdendo o seu sabor. Eles deixam de atuar como o agente que impede a podridão moral de se espalhar pelas leis, pela educação e pelas conferências internacionais. O mundo citado por Jesus inclui os governos, as instituições financeiras e cada espaço onde decisões sobre a vida humana são tomadas. A luz, por outro lado, tem a função de revelar o que está escondido e guiar o caminho. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se a luz é colocada debaixo de uma vasilha, ela não serve para iluminar a casa. Eu entendo agora que eu sou responsável por iluminar o ambiente onde estou inserido, seja ele qual for. Se eu ocupo um cargo em uma empresa, se eu voto em um representante, ou se eu participo de uma reunião de pais na escola, eu sou a luz naquele lugar. Se eu me calo, eu estou permitindo que a escuridão avance sem qualquer tipo de resistência. Será que a escuridão que vemos hoje na sociedade é fruto da força do mal, ou é apenas o resultado da ausência de quem deveria estar iluminando o caminho? O que acontece com um ambiente quando a única fonte de luz decide, por vontade própria, se apagar? Quando os cristãos decidem que a política e as questões sociais não são assuntos para pessoas de fé, o resultado é previsível e devastador. Outras vozes, movidas por ideologias que muitas vezes atacam diretamente os valores da família e da liberdade, ocupam imediatamente esse espaço vazio. Não existe vácuo no poder ou na influência. Se você não está lá para representar a verdade, alguém estará lá para promover o contrário dela. O mundo não para de girar e as leis não param de ser escritas só porque decidimos não participar. Eu vejo muitos homens de bem reclamando das decisões tomadas em fóruns internacionais. Mas quantos desses mesmos homens estão dispostos a se preparar para ocupar uma cadeira nessas mesas de discussão?
Eu me questiono frequentemente se estamos apenas criando uma geração de críticos de sofá, enquanto o destino das nossas nações é entregue nas mãos de quem não tem qualquer compromisso com princípios eternos. A retirada estratégica da Igreja do campo de batalha das ideias não é uma vitória da espiritualidade, é uma rendição silenciosa que entrega o futuro dos nossos filhos nas mãos de desconhecidos. A verdade é que a terra em que vivemos carece desesperadamente de sal, e o mundo em que caminhamos clama por luz. Se nos omitimos, permitimos que agendas que promovem a confusão moral e o ataque à liberdade de pregar o Evangelho avancem sem obstáculos. A história nos mostra que o silêncio dos bons é o combustível para o avanço dos perversos. Ao nos retirarmos, estamos permitindo que a própria liberdade de praticar nossa fé seja gradualmente sufocada por leis que não ajudamos a formular. O que acontece quando o espaço de decisão é totalmente abandonado por quem possui uma bússola moral firme? As consequências desse abandono são muito mais graves do que uma simples perda de influência política. Elas atingem o núcleo da nossa sobrevivência espiritual e social. Prepare-se para descobrir o impacto devastador que a ausência cristã causou nas últimas décadas e como o cenário global se tornou hostil justamente porque as vozes da verdade decidiram se calar. O vácuo é uma das forças mais poderosas da natureza e da política. Onde não há presença, há ocupação. Quando as pessoas que carregam valores fundamentais decidem se retirar do debate público, elas não estão apenas deixando uma cadeira vazia. Elas estão entregando o controle para ideologias que muitas vezes possuem uma agenda frontalmente contrária à família e à liberdade. Nas últimas décadas, o que vimos foi um avanço avassalador de movimentos que buscam redefinir a moralidade e as estruturas da sociedade. Esse crescimento não foi um acidente geológico ou uma evolução natural inevitável. Foi o resultado direto de uma resistência mínima. Imagine um pai que entra no quarto do filho e encontra um livro didático que contradiz tudo o que ele ensina em casa. Ele sente um nó na garganta e uma pontada de culpa. Eu mesmo, ao olhar para o mundo que estamos construindo, já me senti como esse pai. Eu me peguei pensando que eu não posso permitir que o futuro dos meus filhos e a formação do caráter deles sejam decididos por burocratas em salas refrigeradas que nunca viram o rosto do meu menino. Eu percebi que, se eu não usar a minha voz agora, o silêncio que eu guardo hoje será a corrente que prenderá a liberdade deles amanhã. Eu sou o protetor do meu lar, mas como posso proteger o que está dentro se eu ignoro as leis que vêm de fora? Os números globais são alarmantes e contam uma história de negligência e avanço da intolerância. Segundo relatórios internacionais sobre liberdade religiosa, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam hoje níveis altos de perseguição e discriminação. Em muitos países, o que começou com uma simples mudança em uma lei educacional ou uma restrição pequena em discursos públicos terminou com igrejas fechadas e líderes presos. Em certas regiões, a perseguição aumentou em mais de 70% nos últimos 10 anos. Isso acontece porque o silêncio das pessoas de bem foi interpretado pelos regimes hostis como uma permissão tácita para avançar. A estratégia é quase sempre a mesma e acontece de forma gradual. Primeiro, marginaliza-se a opinião religiosa, rotulando-a como algo atrasado ou irrelevante para o progresso social. Depois, criam-se leis que dificultam a expressão da fé em espaços públicos. Por fim, a própria educação das crianças é sequestrada por agendas que promovem a confusão moral e atacam a estrutura da família tradicional. Quando nos damos conta, a liberdade de pregar o Evangelho e de viver segundo as nossas convicções já está sufocada por uma rede de regulamentações que não ajudamos a impedir. É um erro estratégico acreditar que a política não afeta a nossa vida espiritual. A política molda o ambiente onde a igreja respira. Se o ar se torna tóxico, todos sofrem. Quando os justos se retiram das esferas de influência, o povo inevitavelmente geme sob o peso de decisões tomadas por quem não possui qualquer compromisso com a verdade absoluta.
O sofrimento de milhões de famílias ao redor do globo é o testemunho silencioso de que a omissão tem um preço amargo e duradouro. Muitos homens de coragem no passado entenderam que a neutralidade em tempos de crise moral é, na verdade, uma forma de traição. Eles não se esconderam em cavernas espirituais esperando que o mal passasse por conta própria. Eles entenderam que a luz só é útil se for levada para onde as trevas estão tentando se estabelecer. A pergunta que fica para nós é se estamos dispostos a ser apenas as vítimas da história ou se seremos os protagonistas que mudam o curso dos acontecimentos. Se você pensa que a fé exige que você seja um espectador passivo do caos, você precisa olhar novamente para as trajetórias daqueles que mudaram o destino de nações inteiras sem abrir mão de um único milímetro de sua integridade. O sistema pode ser complexo e intimidador, mas ele não é impenetrável para quem sabe quem é e a quem serve. Houve um tempo em que homens comuns ocuparam os lugares mais altos do poder mundial. Não para se tornarem parte do problema, mas para serem a solução que ninguém mais conseguia oferecer. O que eles fizeram para transformar impérios de dentro para fora é exatamente o que precisamos entender para sobreviver aos dias de hoje. Prepare-se para conhecer os exemplos daqueles que não tiveram medo de sentar à mesa dos reis para salvar o seu povo. Muitas vezes, somos levados a acreditar que a santidade exige isolamento e que o contato com as esferas de poder corrompe inevitavelmente o caráter de um homem. No entanto, ao abrirmos os registros da história bíblica, somos confrontados com uma realidade completamente oposta. A narrativa sagrada não é sobre pessoas que se esconderam em cavernas para preservar sua pureza, mas sobre homens e mulheres que levaram sua luz para o centro dos impérios mais poderosos e sombrios da Terra. Eles entenderam que a fé não deve viver em um vácuo, separada das necessidades reais da sociedade. Eles não viram a política como um território proibido, mas como um campo de missão onde a sobrevivência de nações inteiras estava em jogo. Pense na trajetória de José. Ele foi vendido como escravo, injustiçado e esquecido em uma prisão. Mas quando a oportunidade surgiu, ele não recusou servir ao governo do Egito. Ele não argumentou que aquele era um sistema pagão ou que ele deveria manter as mãos limpas de questões econômicas. José assumiu a gestão de todo o império, administrou colheitas e estoques de grãos durante 7 anos de abundância e 7 anos de fome extrema. Sua presença estratégica no governo não foi apenas uma conquista pessoal, mas o plano divino para salvar povos de uma morte certa por inanição. Se José tivesse escolhido o isolamento espiritual, milhões teriam perecido. Daniel é outro exemplo que desafia a nossa passividade moderna. Ele viveu como um exilado, em uma cultura que tentava apagar sua identidade a cada passo. Mesmo assim, ele se tornou um conselheiro essencial para reis poderosos na Babilônia e, mais tarde, na Pérsia. Daniel ocupou cargos de alta confiança sob o comando de 3 monarcas diferentes. Ele nunca abriu mão de sua integridade e nunca se curvou diante de ídolos, mas também nunca se esquivou de suas responsabilidades administrativas e políticas. Ele transformou o sistema de dentro para fora, influenciando decretos reais que reconheciam a soberania do Criador sobre toda a terra. Eu olho para esses relatos e sinto uma mistura de admiração e profunda autocrítica. Eu me pego refletindo em meus momentos de silêncio. Eu tenho tido a mesma coragem de levar minha verdade para onde ela é odiada? Eu estou usando a minha influência para o bem comum? Ou estou apenas protegendo o meu próprio conforto? Como homem, eu entendo que fui chamado para ser um pilar de sustentação, alguém que não foge da responsabilidade quando o caos se instala. Eu percebo que a minha fidelidade a Deus deve se manifestar na forma como eu cuido da minha cidade, como eu voto e como eu me posiciono diante das injustiças que vejo no noticiário todos os dias. Eu não posso ser um cidadão do céu que ignora as obrigações que tenho aqui no solo. Ester e Neemias também nos mostram que a posição estratégica é uma ferramenta de preservação. Ester colocou sua própria vida em risco ao interceder junto ao poder político. Ela não ficou apenas orando em seus aposentos. Ela agiu, usou sua inteligência e sua influência como rainha
para reverter um decreto de genocídio que pesava sobre o seu povo. Neemias, por sua vez, usou sua proximidade com o rei como copeiro para obter recursos e autorização para reconstruir os muros destruídos de sua cidade. Ele não era apenas um místico, ele era um estrategista, um líder e um realizador que entendia que a reconstrução física era tão importante quanto a renovação espiritual. Todos esses personagens tinham algo em comum. Eles não se conformaram com os padrões do mundo, mas também não fugiram dele. Eles entenderam que a responsabilidade terrena era uma extensão direta de sua fidelidade ao sagrado. Eles ocuparam espaços, sentaram-se à mesa com governantes e influenciaram leis porque sabiam que, se eles não estivessem lá, outros estariam, e as consequências para os inocentes seriam devastadoras. A presença desses homens e mulheres em posições de influência garantiu que a justiça fosse feita e que a vida fosse preservada em momentos de crise extrema. O contraste emocional é forte. De um lado, a segurança de se manter neutro e silencioso. Do outro, o risco e a glória de se posicionar e fazer a diferença. Os riscos que eles correram foram imensos, mas o impacto de suas ações atravessou milênios. Se hoje desfrutamos de certas liberdades e conceitos de justiça, é porque no passado houve quem não se acovardou diante dos sistemas de poder. Eles nos deixaram um legado de ação e engajamento que muitos de nós parecemos ter esquecido, em troca de uma espiritualidade passiva e desinteressada pela realidade social. A grande reviravolta na nossa mentalidade acontece quando percebemos que a omissão não é uma virtude, mas uma falha grave de caráter e de missão. Se você vive em uma sociedade que parece caminhar na direção oposta a tudo o que você acredita, a solução não é o isolamento, mas o engajamento estratégico. No entanto, existe uma orientação específica, um segredo antigo registrado para aqueles que se sentem estrangeiros em sua própria terra, mas que ainda assim são chamados a transformar o lugar onde vivem. O que fazer quando o ambiente ao seu redor é hostil e as regras parecem ser feitas para destruir a sua fé? Existe um comando claro que muda completamente a forma como devemos encarar a prosperidade da nossa nação, e ignorar esse comando pode ser a razão pela qual tantas comunidades estão sofrendo hoje. O profeta Jeremias, em um dos momentos mais difíceis da história do seu povo, escreveu uma carta com uma orientação que soa quase absurda para quem se sente um estrangeiro em terra estranha. Aqueles homens e mulheres viviam como exilados na Babilônia, um lugar que representava tudo o que eles rejeitavam em termos de valores e crenças. O desejo natural de qualquer pessoa naquela situação seria se isolar, criar uma bolha de proteção e esperar o tempo passar até que pudessem finalmente ir embora. No entanto, a mensagem que veio da parte do Senhor foi exatamente o oposto. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os levei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Essa instrução derruba por terra a ideia de que o cristão deve viver em um gueto espiritual, ignorando os problemas da sociedade ao seu redor. Se a cidade onde você mora sofre com a injustiça, com a má gestão ou com a falta de valores, você também sofrerá as consequências. Não existe um muro alto o suficiente que consiga separar o seu bem-estar pessoal do colapso da comunidade onde você está inserido. O comando de Jeremias é um chamado para a responsabilidade cívica e espiritual profunda. Ele nos ensina que o nosso papel é contribuir para o florescimento do lugar onde Deus nos colocou, independentemente de quão hostil esse lugar pareça ser. O livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, traz uma declaração contundente sobre essa dinâmica social que não podemos ignorar. Está escrito que quando os justos prosperam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Essa é uma verdade universal que atravessa os séculos. Existe uma conexão direta e inegável entre a presença ativa de pessoas de caráter na vida pública e o nível de felicidade e segurança de toda a população. Quando pessoas guiadas por princípios eternos ocupam posições de influência, toda a sociedade é beneficiada. Quando essas mesmas pessoas se retiram e deixam o espaço vazio,
O gemido do povo se torna o som ambiente da nação. Eu já me peguei pensando, em momentos de desânimo ao ver as notícias, se o meu esforço individual realmente faz alguma diferença no meio de tanta confusão. Eu me vi tentado a fechar as portas da minha casa e focar apenas no meu próprio caminho. Mas, ao refletir sobre essa conexão entre os justos e a alegria do povo, eu entendi que eu sou parte desta nação. E o meu trabalho, a minha voz e o meu posicionamento devem contribuir para que ela seja um lugar mais justo e digno. Eu percebi que, como homem, eu tenho a obrigação de ser um dos pilares que sustenta a estrutura moral do meu país. Se eu me omito, eu estou permitindo que o gemido do meu próximo continue sem resposta. Engajar-se nas questões sociais e políticas não significa de forma alguma tentar impor a fé cristã sobre os outros à força. Significa algo muito mais profundo e nobre. Significa servir com humildade e oferecer uma esperança real em meio ao desespero generalizado. Significa levar para os debates públicos uma visão de mundo que valoriza a vida, a família e a liberdade. O envolvimento social é, na sua essência, uma forma prática e concreta de amar o próximo e proteger aqueles que são mais vulneráveis e que não têm voz própria para se defender. É traduzir a fé em ações que melhoram a vida das pessoas comuns. Ao longo desta jornada, vimos como o silêncio tem sido a arma mais eficaz daqueles que desejam desconstruir os valores que prezamos. Vimos como grandes homens do passado não tiveram medo de influenciar seus governos, e como a omissão atual tem gerado consequências devastadoras para as nossas famílias. Agora, chegamos a um ponto de convergência onde todas essas ideias se encontram. A pergunta que não quer calar não é mais se devemos ou não participar, mas sim como faremos isso de forma eficaz nesta geração que enfrenta desafios tão complexos e urgentes. O mundo está clamando por verdade, por justiça e por uma liderança que não se venda por interesses passageiros. A estrutura da sociedade está abalada e muitos estão perdidos, procurando por uma direção que faça sentido. Será que somos nós que temos essa direção nas mãos? E se o futuro de toda uma geração depender de uma decisão que você tomar agora? Estamos diante de um convite final, um chamado que não pode ser ignorado por quem realmente compreende o tempo em que vivemos. O que o Senhor espera de cada um de nós neste exato momento da história? Prepare o seu coração, pois a conclusão deste caminho vai exigir de você mais do que apenas concordância. Ela vai exigir uma atitude que pode mudar tudo ao seu redor. Você está pronto para descobrir qual é o próximo passo definitivo? Chegamos ao final de uma jornada de reflexão que não pode terminar apenas em pensamentos, mas deve se transformar em uma nova postura diante da vida e da sociedade. Ao longo de todo este percurso, ficou claro que a omissão nunca foi uma opção para quem deseja seguir os princípios da verdade. A história que construímos até aqui nos mostrou que o mundo não para de girar e as decisões não param de ser tomadas só porque decidimos nos recolher ao conforto do nosso silêncio. Cada indivíduo de fé precisa agora fazer uma pausa, examinar o próprio coração e perguntar a si mesmo se está realmente cumprindo o papel para o qual foi chamado. Não se trata de uma sugestão, mas de uma necessidade urgente de despertar para a realidade que nos cerca. Vimos como o cenário global é moldado em salas fechadas e como a ausência de vozes fundamentadas em valores eternos permitiu que ideologias hostis ocupassem espaços vitais. Relembramos que Michael Jagger Skog, em meio a milhares de delegados no Catar, disparou um alerta que deve ecoar em nossos ouvidos todos os dias. O silêncio da igreja não protege a sua pureza, ele apenas a torna irrelevante. A esperança que carregamos não pode ser um pensamento ilusório ou um refúgio para a passividade. Ela deve ser o combustível para a ação prática, aquela que defende a dignidade humana, protege a família e busca a justiça nos lugares mais áridos da vida pública. Eu me peguei refletindo profundamente sobre a minha própria trajetória enquanto organizava estas ideias. Eu olhei para trás e percebi que, por muito tempo, eu também acreditei que a minha fé deveria ser mantida em um ambiente controlado, longe das turbulências do debate político e social.
Eu senti o peso de cada vez que me calei quando deveria ter falado. Eu entendi finalmente que eu não posso ser apenas um vulto silencioso na história da minha nação. Como homem, eu assumo hoje o compromisso de que a minha voz será ouvida, não para impor o meu domínio, mas para servir como um ponto de luz em meio à confusão moral que tenta nos sufocar. Eu decidi que não serei mais um espectador passivo do destino que outros tentam escrever para mim e para os meus. O caminho para a transformação começa com passos fundamentais e acessíveis a todos nós. O voto consciente e informado é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos para definir quem serão os guardiões das nossas leis. A participação na comunidade local, o envolvimento nas reuniões de pais nas escolas e a coragem de expressar valores bíblicos em universidades e empresas são as frentes de batalha onde o sal da terra exerce sua função de preservar. Se você acreditava que a fé e a política habitam universos que nunca se cruzam, este é o momento definitivo para reconsiderar essa posição sob a luz da realidade e das instruções sagradas que analisamos. O futuro de um país inteiro e a liberdade das próximas gerações dependem da disposição de cidadãos que não aceitam mais o silêncio como uma norma de conduta. A luz foi feita para brilhar e o sal foi feito para dar sabor e preservar. Quando nos escondemos, negamos a nossa própria identidade e abandonamos o próximo à própria sorte. É tempo de retomar o protagonismo e entender que a nossa cidadania celestial não anula a nossa responsabilidade terrena. Pelo contrário, ela a intensifica. Se somos representantes de um reino de justiça, como podemos ignorar a injustiça que acontece diante dos nossos olhos? A omissão é um luxo que o mundo atual não nos permite mais ter. Cada decisão tomada em uma conferência internacional ou em uma câmara municipal afeta diretamente a educação dos seus filhos e a liberdade de pregar o que você acredita. Eu quero convidar você a não guardar esta reflexão apenas para si. Este é um momento de engajamento e de união. Eu gostaria muito de ler o que você pensa sobre tudo o que discutimos aqui. Você sente que é hora de a igreja ocupar seu lugar no debate público? Você já teve medo de se posicionar e hoje percebe a importância disso? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se preferir manter sua privacidade, pode comentar de forma anônima, mas não deixe de expressar sua opinião. Sua participação é o que mantém este diálogo vivo e relevante. Além disso, se este conteúdo tocou você de alguma forma e trouxe clareza para a sua visão de mundo, demonstre o seu apoio. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar trazendo análises profundas e corajosas como esta. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade que busca não apenas entender o tempo em que vive, mas influenciá-lo positivamente. Compartilhe este material com outros homens e mulheres que precisam despertar para a sua responsabilidade social e espiritual. A pergunta final que deixo para você é simples, mas ela exige uma resposta que será dada com a sua vida a partir de agora. Você está pronto para ser a voz que o mundo precisa ouvir hoje, ou continuará permitindo que o silêncio escreva o futuro da sua família? A verdade não precisa de muitos para triunfar. Ela precisa apenas de pessoas que não tenham medo de permanecer de pé quando todos os outros decidem se curvar. A história não pertence aos que apenas observam o avanço das sombras, mas sim aos que têm a coragem inabalável de carregar a luz até os lugares onde ela é mais odiada.